Olá, como eu não estou hoje podendo estar presente no mesmo horário da liturgia, vou gravar uma pequena reflexão e depois, junto com o Mauro, a equipe pode olhar e fazer as leituras, buscar corrigir alguma dificuldade nas leituras, né? 23º domingo do tempo comum. Então dá uma olhadinha, vê as escalas aí para as nossas equipes de liturgia, para que a gente possa preparar bem esta liturgia. Então, neste final de semana, do 23º domingo comum, a primeira leitura é Salomão, no capítulo 9, versículo de 13 a 18. Mais ou menos aí o contexto é Salomão que está pedindo sabedoria para agir de acordo com a vontade de Deus. Então, a oração de Salomão, né? Assim ele busca a sua própria salvação, pede sabedoria para governar o povo, sabedoria que vem do Espírito Santo. Então a sabedoria vem de Deus, é iluminada pelo Espírito e com certeza todos nós que governamos, seja governar a própria casa, pai, mãe, que tem que dar uma direção para os filhos, assim como também a paróquia tem que ser governada pelo padre, a diocese precisa ser governada pelo bispo, e assim todos aqueles que têm que dar a direção, pedir a direção não somente humana, porque a gente sabe que o lado humano é voltado ao poder, ao autoritarismo, a querer fazer a própria vontade. Então, pedir a sabedoria que vem de Deus para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então, isso é bastante importante e a gente vê Salomão fazendo esse pedido. Já na segunda leitura de hoje, desse final de semana, do 23º, nós vamos ter a carta de São Paulo a Filemão. Então, é importante que a gente perceba nessa carta que Paulo está preso em Roma e na prisão ele catequiza alguém que ele encontra lá que tinha sido escravo de Filemão. Filemão era rico, era alguém que tinha inclusive escravos, e ele então, esse escravo chamado Onésimo, foge e acaba depois, com certeza, preso e vai acabar lá preso junto com Paulo. E Paulo então catequiza, conversa, fala, anuncia Jesus Cristo para ele, né? E depois de tudo isso, que ele recebe então essa catequese, recebe depois o batismo feito por Paulo, Paulo fala para que, e ele com certeza recebeu o seu prazo, o seu tempo de estar na prisão, e ele passou a cuidar de Paulo, e falou que quem era o chefe dele, quem era o dono dele, na verdade, era Filemão, e Paulo conhecia Filemão e a tinha também catequizado e evangelizado e convertido, ajudado na conversão de Filemão, e aí Paulo pede para que o Onésimo volte lá para Filemão, mas agora não como um escravo, mas como um irmão. Então olha que coisa interessante aí. Então, se os dois são cristãos, como é que um vai ser escravo do outro? Como é que um vai ser dono do outro? Então Paulo manda uma carta, que é justamente essa carta aqui, a Filemão, dizendo para que o Filemão agora receba o Onésimo e possa tratá-lo agora como irmão. E se quisesse mandar o Onésimo de volta, mandasse para cuidar do Paulo, porque Paulo estava precisando muito, já estava com uma idade avançada, já estava bastante doente, estava precisando da presença de alguém para cuidar dele, mas não queria que fosse uma coisa na marra, queria que fosse de coração que Filemão tomasse essa atitude. Então é interessante a gente observar, o cristão não pode pisar no outro, não pode tratar o outro como escravo. O cristão precisa estar aberto então
a estar se colocando a serviço do outro e fazendo as coisas de coração e não na marra, né? Então isso é importante que a gente perceba e observe durante essa reflexão, né, desse dia. E o Evangelho é Lucas capítulo 14, de 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33, nós vamos observar que o amor a Jesus está acima de qualquer outro amor. Então, seguir Jesus tem exigências. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então, mesmo estando junto com Jesus, querendo ser discípulo de Jesus, às vezes vão aparecer as cruzes, faz parte da caminhada do ser humano. Desapego de si por amor a Deus e ao próximo. Então, não vai ser você mais que vai estar em primeiro lugar, mas você vai colocar o amor a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aliás, seguir Jesus é uma decisão consciente e exigente e traz consequências, né? Eu decido seguir Jesus. A partir do momento que eu sou catequizado, conheço o caminho de Jesus, também vou perceber as consequências desse caminho e vou ter que dizer sim ou não, quero ou não quero. A gente vê muito isso na catequese de adultos. A catequese de criança é menos, porque ainda não tem essa consciência de assumir as coisas. Os adolescentes um pouco mais, mas o forte mesmo é justamente o adulto que já passa a entender a importância dele ser um seguidor de Jesus, e que seguir Jesus ele vai ter que tomar algumas atitudes, e o seguimento de Jesus vai trazer algumas consequências, não é? Pode ser que tenha cruzes pelo caminho. Então vou seguir por amor. E assim a gente vai ver de novo dentro da vida da nossa família, dentro de casa, quando você decide ir para o matrimônio, você sabe que vai ser na alegria, mas também tem a tristeza, também tem a doença, também tem a saúde, tem momentos ótimos, tem momentos difíceis, e por amor você vai estar ali, não é? Por amor a Deus, por amor ao esposo, à esposa, por amor à família, você vai enfrentar o que tiver que enfrentar, porque você sabe que foi uma opção livre sua. Vida de padre, mesma coisa, de bispos, de tudo aquilo que a gente faz por amor, vai ter o dia que você vai ter dificuldades para enfrentar, e você, por amor, vai fazer aquilo que você se colocou livremente para fazer. Então, se a gente decidiu seguir Jesus, se nós dissemos sim a esse segmento, nós fomos batizados, crismados, pode se preparar que vai também, nos momentos de cruzes na vida, fazem parte. E o interessante é a igreja já sabendo disso, Jesus já sabendo disso, né, quando falou para os discípulos da situação que era segui-lo, as consequências que teria nesse segmento, ele também deixou ali, não é? Deixou até mesmo na ceia, depois de lavar os pés, mostrando como é que deveria ser o discípulo de Jesus, aquele que serve as outras pessoas, aquele que enfrenta as dificuldades, aquele que tem cruz pelo caminho, mas ao mesmo tempo ele também foi mostrando que ele deixou ali, ó, todas as vezes eu vou estar junto com vocês, né? Nós vamos estar com vocês todos os dias até o fim do mundo. E na hora da Eucaristia, ele lembrou, ele mostrou: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e beber, isso é meu sangue, fazer isso em memória de mim. Ele dizendo: eu vou estar com vocês todas as horas, junto com o Espírito Santo, vou enviar o Espírito Santo, vou estar com vocês também aqui nesses momentos de Eucaristia para sustentar a vida de vocês. Então essa é a nossa fé. Por amor a Jesus, nós enfrentamos o que tiver que enfrentar, nós carregamos as nossas cruzes como ele carregou, né? Nos alimentamos e nos fortalecemos na oração, na palavra, na Eucaristia, e tocamos a nossa vida. Então essa é a boa notícia desse final de semana. Mesmo que tenha cruzes em nossas vidas, o Senhor está conosco, nos sustentando e nos ajudando. Então nós não vamos desanimar, nós vamos manter firmes no amor, mesmo tendo que enfrentar cruzes e desafios para a nossa vida. Então que nas nossas preces a gente possa estar pedindo também isso, não é?
Na homilia a gente com certeza vai estar falando dessa questão de ser firme na fé, desse ser firme no amor, né? Desapego de tudo por amor a Deus e ao próximo. E depois nas preces, então, nós vamos estar fazendo preces também, reforçando essa necessidade, pedindo a Deus que nos ajude a carregar as nossas cruzes e nos ajude a mantermos-nos firmes no amor. Os cânticos desse final de semana tem aí as propostas que o próprio missal já traz, algumas propostas. São todos cânticos e devem ser sempre assim mesmo, bíblicos, né? Então, a orientação, assim, inspiração para o canto de entrada é o Salmo 118, não é? Vós sois justo na verdade, ó Senhor. Então a gente vai cantar essa justiça de Deus. O salmo da missa em si é o 89. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, diz o salmo. Na aclamação evangelho, a inspiração, o Salmo 118. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Não é? E depois nós temos para o canto de comunhão, Salmo 41. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. E também tem a inspiração em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Então, durante a liturgia que vai estar falando desse amor de Deus e de força para carregar a cruz, os salmos que inspiram os cânticos vão estar dando toda essa direção que eu acabei de colocar. Tudo isso para dizer que nós somos pessoas que recebemos o nosso batismo, a nossa crisma, decidimos amar a Deus, né, sobre todas as coisas, estamos pedindo a Ele força para enfrentar as cruzes, os desafios. Ele é a nossa luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é justo, é Ele que nós queremos seguir por amor. Que Deus nos abençoe. É isso tudo que nós queremos celebrar, que nós queremos cantar na liturgia desse final de semana. Então, aproveitem aí os leitores desse final de semana para ler várias vezes cada uma das leituras, ficarem atentos às pontuações, às vírgulas, para proclamar bem, para expressar bem, usar bem o microfone, aprender a ligar, desligar, chegar antes para poder dar uma olhadinha lá no lecionário, para tirar toda a dúvida que tiver, formas de falar as palavras, para que a comunidade possa ouvir bem aquilo que Jesus quer dizer para a comunidade, quer dizer para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, uma boa reflexão aí para todos vocês. Que Deus abençoe.